Deus assim faça conforme o teu querer. Irmã Ellen, Deus abençoe. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Eu imagino que todos os que estão aqui e os que estão nos assistindo, aqueles que têm assim, uns 30 anos mais ou menos, deva já ter assistido um programa que passava na televisão, que se chamava Você Decide. Os mais novos talvez que não tenham assistido nenhum episódio, mas o programa consistia em contar uma história, e aquela história ia tomando uma direção, e os telefones eram abertos, e a população votava para escolher o final daquele episódio, daquela história. E então hoje, a mensagem de hoje também, eu intitulei Você Decide, certo? Nós vamos andar pela vida de um personagem bíblico, e no final nós seremos levados a tomar uma decisão. Então vamos acompanhar essa vida, e no final nós vamos decidir. Vamos abrir então as nossas Bíblias, lá no livro de Gênesis, livro bem fácil de ser encontrado, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, estes passaram a odiá-lo ainda mais. Isso subentende-se que ele já era odiado, porque eles passaram a odiar ainda mais. Nós vamos caminhar pela vida de José. Eu acredito que a grande maioria conheça sim a história de José, uma história muito conhecida. Mas eu quero andar com vocês olhando o fato e as decisões que José tomou diante daqueles fatos, para que a gente seja levado a pensar se naquela situação nós teríamos tomado uma decisão parecida com a de José ou não. Então vamos lá. Diante desse texto que diz que José teve um sonho, e porque ele contou esse sonho, os irmãos passaram a odiá-lo mais. Que sonho era este? Ele sonhava com alguns feixes, e esses feixes de trigo se curvavam perante ele. Que haviam estrelas, sol, lua, e também todos reverenciavam a ele. E esses irmãos o odiaram profundamente. José era literalmente filhinho da mamãe e do papai, filho da esposa amada, filho da velhice, o filho esperado pela vida toda do seu pai, Jacó. Jacó amava demais a mãe de José, só que ela era estéril.
E quando José nasce, ele é o queridinho da família, o caçulinha da família, o bajulado do papai, o bajulado da mamãe. Papai faz uma roupa toda colorida, uma túnica toda colorida. E os irmãos, dor de cotovelo. Porque eu não sou tratado assim porque eu sou filho da outra que não é tão amada. Eu não sou tratado desse jeito porque eu sou filho da empregada. Mas ele, né? Ciúmes, ódio. E aí ele recebe maus tratos. Os irmãos o odiavam, davam de ombro. Não paravam para escutar José. Dizia: esse moleque está querendo ser o que agora? Será que ele pensa que ele agora vai ser Deus? Que todos nós vamos ter que servi-lo? Que todos nós vamos nos curvar diante dele? Quem ele pensa que é? E a vida de José, um adolescente ainda, um rapazinho ainda, é totalmente envolta em ódio, maus tratos dos irmãos. E para culminar essa fase da vida dele, ele é traído, jogado num poço e vendido como escravo. Você consegue se colocar numa posição dessa? Às vezes nós reclamamos das nossas famílias. Todo mundo tem um tio, tem um primo, todo mundo tem um parente. Você fala, diz o ditado aí, né, que todo mundo tem uma ovelha negra na família. Minha prima costuma dizer assim: ai, família é bom no retrato. Porque você fala assim: esse é minha tia fulana, esse é meu tio ciclano, porque conviver com eles. E muitas vezes nós reclamamos das famílias. Mas será que nós temos uma família como a de José? José, ainda tão novo, separado do pai, separado da mãe, por pior que fossem os irmãos, ele foi separado dos irmãos, foi para uma terra que não era dele, vendido como escravo. Conseguem imaginar isso? A sua família te botando para fora, te mandando para outro país trabalhar como escravo. E a gente sabe que isso existe, né? Pessoas que vão trabalhar em outro país achando que vão ganhar rios de dinheiro e são mantidos como escravos e nunca conseguem voltar para sua casa porque só devem. Ao invés de receber, ele fica só devendo para aquele que deu o emprego. Mas você consegue se imaginar o que você faria? Qual seria a sua atitude e o seu sentimento diante de uma situação de tanto ódio por você, de tanta traição, de tanta maldade? Qual seria a nossa reação? Talvez alguns de nós fizessem assim: tomara que todo mundo morra. Eu me lembro que eu só me lembro do episódio. Talvez assim, Clóvis, e só Clóvis, acho que nem a Damares, a irmã Cleusa se lembre desse episódio. Uma vez eu estava pregando, não lembro o que eu preguei, mas lá no fundo o irmão gritou assim: que morra! Lembra disso? Que morra! Não sei de quem que eu estava falando, mas o irmão, pai do irmão Eliseu, gritou lá do fundo: que morra! Talvez esse seja o nosso sentimento, que morra esse parente. Mas José não era assim. Ele não deixou que nenhuma raiz de amargura brotasse no seu coração. Assim como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5, assim ó: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus,
que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. José não deixou que brotasse nenhuma amargura. Ele tinha motivos, mas ele não permitiu que essa amargura brotasse e contaminasse toda a vida dele e contaminasse a vida das pessoas que o cercavam. Ele não permitiu que isso acontecesse, porque ele sonhou, e ele tinha o seu pensamento cravado naquilo que Deus havia lhe dito. Ele não deixou nenhuma raiz de amargura. Mas acontece que a vida de José não terminou aí. José foi vendido como escravo, e como escravo foi parar na casa de Potifar. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. E porque o Senhor estava com ele, ele foi parar na casa de Potifar. E lá, Potifar, vendo que tudo nas mãos de José prosperava, porque o Senhor estava com ele, Potifar foi colocando nas mãos de José toda a administração da sua casa. E ele podia resolver tudo, um jovenzinho ainda. Mas não era a idade de José, era porque o Senhor estava com ele. Mas ele era um jovem, bonito, tinha uma linda aparência. Como ele trabalhava cuidando de rebanho, devia ser um moço forte. E a mulher fica de olho nele e tenta seduzi-lo. E ele diz não, e se esquiva de um lado e se esquiva do outro, e tenta fugir dela, sem medo de que os outros poderiam falar da sua masculinidade, sem que os outros pudessem colocar em dúvida aquilo que ele era. José permanece fiel a Deus, até que a mulher, diante das recusas de José, ela grita e arma a maior cena, dizendo que José queria agarrá-la. E para ele se livrar e sair correndo, ele acabou deixando a capa dele, e ela usa aquilo como prova de que ele é que estava a seduzindo. Conclusão: José vai para a prisão, injustamente. José já teve problema na família, José agora tem problema ali no seu trabalho. É injustiçado. Ele é injustiçado. Você já foi injustiçado no seu trabalho? Quem não? Quem diz assim, poderia dizer assim: ai, mas eu trabalho mais e ganho menos. Tudo sou eu. Tudo pede para mim. Ele foi injustiçado. Foi preso sem motivos. Mas sabe o que ele disse? Em Gênesis 39, no versículo 9, José diz assim: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu não posso pecar contra Deus. Deus está comigo. Como é que eu vou trair
o meu patrão que confiou a sua casa nas minhas mãos, como eu vou trair o meu Deus que está comigo? Eu não posso ter tal atitude. E José permanece íntegro, porque ele já sabia que Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Jovenzinho ainda, traído, escravo, injustiçado, agora preso. Mas sabe o que acontece? Apesar dele ter sido preso injustamente, o Senhor estava com ele. Por várias vezes na história de José, você vai encontrar um versículo dizendo: e o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. E nós cantamos hoje que o Senhor nunca nos abandona, Ele não nos deixa. Ele está sempre conosco, não importa se os dias são bons, se os dias são maus. Se a figueira floresça ou deixe de florescer, se o gado procrie ou não, se a gente tenha comida ou não, se temos paz ou não, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, do mesmo jeito que Deus estava com José no poço, na casa de Potifar, na prisão. Só que lá na prisão, o carcereiro também vê que José é uma pessoa diferenciada. E José está lá, José é quase chefe da prisão, é quase um prisioneiro carcereiro. E ele ajuda lá a tomar conta e administrar a prisão. Por que tudo isso? Porque o Senhor estava com ele. Até que os prisioneiros também têm sonhos. E José interpreta os sonhos. Mas não porque José era um grande intérprete, mas porque o Senhor estava com ele. E ele interpretou o sonho de um copeiro e de um padeiro. E o sonho do padeiro dizia que ele ia morrer. E do copeiro, que o copeiro iria voltar a servir. E aí então José diz assim: olha, quando você voltar ao palácio, lembra de mim. Lembra de mim. E é lógico que quando os sonhos se cumpriram, o padeiro morreu e o copeiro falou assim: ó, pode deixar, você é meu chapa. Quando eu chegar lá, eu vou esquecer de você. Porque quando o copeiro chega no palácio e volta a servir, ele nem lembra que José existe. Então José está lá naquela prisão, injustamente, e agora ele ainda sofre com a ingratidão daquele que dividiu a cela com ele, daquele que recebeu a boa notícia de que ele seria preservado e ainda teria o seu emprego de volta. Mas o coração de José não azedou. O coração de José não azedou. José não murmurou. Deve ter ficado triste? Provavelmente. Deve ter dias e noites sombrias? Sim. Deve ter noite em que ele fechou os olhos e não conseguiu dormir, se perguntando o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo com ele? Provavelmente.
Provavelmente ele tenha dito: Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Apesar de que a gente merece isso muito mais, porque a gente só estamos aqui pela misericórdia que se renova a cada manhã e pela graça do Senhor. Deve ter sido difícil, mas ele não murmurou, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele saiu ali exatamente no momento certo, porque talvez, se ele tivesse saído pela fala do copeiro, pela indicação do copeiro, talvez José tivesse ido para o palácio, lavar copo, limpar a cozinha, ajudar o copeiro em alguma coisa. Mas ele ficou mais pelo menos uns 2 anos lá naquela prisão, esquecido lá pelo copeiro. Porque Deus sabia que tinha o momento certo para ele sair da prisão. Porque Deus tinha planos na vida de José e na vida de todo o povo. E então, o faraó tem um sonho. E ninguém sabe interpretar aquele sonho. Aí o copeiro: eita, lá na prisão, manda vir José. José se barbeia, José toma banho, tira toda aquela catinga da prisão e vai para o palácio, interpreta o sonho. Sabe aquele sonho lá das vacas magras e das vacas gordas, das espigas toda bonitona e das espigas com meia dúzia de grão? Em que José interpreta 7 anos de fartura e depois 7 anos de sofrimento, de miséria. José interpreta esse sonho. E aí, meu Deus, precisamos de alguém, né? Ele indica, né? Ele orienta, diz: olha, você precisa nomear alguém que ajude a administrar, para que guarde na fartura, para que tenha nos dias difíceis. E aí falou assim: esse homem é você, José. E José é nomeado governador do Egito. O homem mais poderoso depois de Faraó. Aquele menino que foi jogado no poço, que foi vendido como escravo, que foi preso injustamente, que sofreu muito, agora ele é um dos homens mais poderosos do Egito. É dado a ele o nome egípcio de Zafenat-Paneia, um nome egípcio, Zafenat-Paneia, que significa Salvador do mundo. E ele realmente salva o Egito no período de fome. José não só salva o Egito no período de fome, como ele salva a sua própria família. Porque aqueles que jogaram ele no poço, aqueles que quando ouviram os sonhos dele e passaram a odiá-lo ainda mais, estes estão passando fome e vão para o Egito comprar. E José vê a sua família. José poderia... diz um ditado que vingança é um prato que se come frio. Chegou a minha hora. Mas José não. José não se vinga. Muito pelo contrário, ele perdoa. E além de perdoar a sua família, traz a sua família para morar no Egito.
e não em qualquer lugar do Egito, numa localização que era excelente para os animais. Um dos melhores lugares do Egito é separado para que a família de José more ali. Porque ele sabe que Deus estava no controle de todas as coisas. E lá em Gênesis 50, versículo 19 em diante, ele diz assim, para os irmãos dele: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falava amavelmente. Amavelmente. Quais seriam as nossas decisões diante de todas essas aflições, diante de todos estes problemas, na família, lá no trabalho, lá entre os amigos, aqueles dois lá, muito amigos dele, na prisão? Qual seria a nossa reação diante de tudo isso? Em Atos capítulo 7, a gente vai caminhar para finalizar. Em Atos 7, diz assim, é o discurso de Estevão, e ele está falando justamente nesse momento de José, e ele faz um resumo ali, do que aconteceu com o José, mas no versículo 10, nos chama muita atenção. Mas vamos ler aí o 9 e o 10 de Atos 7. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Gente, queridos irmãos, na nossa vida, sempre existe um mas. Aconteça o que aconteça, seja o que for, sempre existe um mas, vírgula. Deus está conosco. Mas, vírgula, Deus está no controle. Mas, vírgula, Deus é soberano, poderoso, trino, único, onipresente, onisciente, onipotente. Mas Deus é. E por quê? Mas Deus deu consolo a José. Porque, mas Deus deu graça e sabedoria a José. Porque, mas Deus fez de José instrumento de bênção na vida de muitos, de muitos. Por isso eu disse no início da mensagem de hoje,
que eu havia intitulado Você Decide. Porque José tomou uma decisão. José decidiu trilhar por um caminho de obediência a Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio e a decisão é nossa. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, todos nós, sem exceção, estamos vivendo algo. Se não tiver problema nenhum, tem a pandemia. Mas por conta da pandemia, tem tantos outros. E às vezes você tem problema na família, no trabalho, no seu círculo de amizades. Mas você pode decidir, diante das dificuldades, sentar, chorar, murmurar, criar raízes de amargura, até secar. Ou você pode manter os olhos fixos em Deus, naquele que consola, naquele que dá graça, naquele que te dá sabedoria, naquele que te usa para ser bênção na vida de alguém. Somos nós que decidimos por qual prisma queremos enfrentar as situações que são postas na nossa vida diariamente. Nós decidimos. Nós não temos controle do problema, mas nós temos como administrar as nossas reações. Eu costumo dizer que o problema não é o problema é o que a gente faz com ele, que às vezes a gente acaba piorando, né, o problema, ao invés de procurar uma solução diante do trono de Deus. Então você decide qual é o caminho que você quer trilhar. Mas lembre-se de uma coisa, em João 16:33 está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu, Ellen Rose, decido jogar no time dos vencedores. Porque tereis aflições. Mas se ele está dizendo que ele venceu, que ele já ganhou o campeonato, eu prefiro fazer parte do time dele. Então eu quero levar vocês a pensar em duas coisas. Primeiro, se você não tem ainda Jesus, que você pense sobre isso, porque é Ele o mas, vírgula, da tua vida. É Ele. E nós que já temos a Jesus, deixe que o grande eu sou, de fato, seja nas nossas vidas. No mundo tereis aflições, Ele não nos enganou, mas tende bom ânimo, eu venci. Vamos orar. Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia que se renovou mais essa manhã. Nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor deixou na tua palavra exemplos de pessoas que também passaram por muitas aflições, assim como nós passamos nas nossas vidas, ó Pai. Mas o Senhor também disse que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Por isso nós te rendemos graças, nós te adoramos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o grande eu sou que está em nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para enfrentarmos as batalhas diárias, de fato, orientados pelo Teu Santo Espírito, e que possamos, ó Pai, sermos instrumentos vivos em Tuas mãos, para que vidas possam Te conhecer, para que vidas possam ser alcançadas pelo Teu amor. Fica conosco, ó Pai, desperta a Tua igreja, para que ela honre e glorifique o Teu nome,
dia após dia. Derrame sobre nós, ó Pai, as tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe cada um de vocês.